Atos 4:32. Amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia aí ou aqui na projeção. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Pode passar. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, pode passar, e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você sabia que um dos assuntos, não é sobre isso que eu vou falar, mas você sabia que um dos assuntos que as pessoas mais, às vezes, evitam falar hoje na igreja, é um dos assuntos que mais a Bíblia fala? Você sabe qual é? Um assunto que, isso aí, minha irmã, dinheiro, né? O que a Bíblia, você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que salvação? A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Depois você pode pesquisar sobre isso daí. Mas, irmãos, hoje, pode ficar tranquilo, pode ficar desarmado. O tema não é dinheiro, né? Ainda que eu possa falar alguma coisa sobre dinheiro, né? O tema é sobre igreja, sobre comunhão, né? Sobre o que é ser uma igreja de Jesus. Nós temos falado alguns dias, algumas semanas, que às vezes nós tomamos uma posição, aquela pessoa às vezes que se coloca numa posição de vítima, às vezes ela cobra da igreja, diz assim: a igreja não é família, a igreja não faz isso, não faz aquilo outro, né? Se colocando numa posição de vítima, de necessitada. Em contrapartida, às vezes eu quero que a igreja seja família para suprir as minhas necessidades, mas quando a igreja aparece como família para me exortar, para me corrigir, eu mando a igreja cuidar da sua vida. Então, às vezes a mentalidade é assim: quando eu preciso, eu quero a igreja, mas para me exortar, para me ministrar na minha vida, quem é você para falar algo sobre mim? E a gente sabe, irmãos, que família tem esses dois aspectos. A família é aquela que vai te acolher, que vai buscar suprir as suas necessidades, mas a família também existe um papel de correção. Qual é o pai que nunca precisou corrigir o filho? Qual é o pai que nunca precisou dar uma direção para o filho? Nenhum de nós gostamos de ser corrigidos, mas a Bíblia diz que a correção era para o bom propósito. E a palavra do Senhor aí no versículo 32 fala que uma multidão se converteu. Para você, qual é o número de uma multidão? 1000? 1000 é uma multidão? 1000, uma multidão. 5.000 pessoas? 10.000 pessoas? Nós não sabemos, mas nós sabemos que muitas pessoas haviam crido em Jesus.
Muitas pessoas haviam se batizado, entregado a vida e se batizado. E nesse momento eles tinham assim no coração deles que Jesus ia voltar a qualquer momento. Jesus ia voltar a qualquer instante. Então eles procuravam viver o evangelho de uma maneira assim muito intensa. E às vezes nós queremos os resultados, mas nós não queremos o processo que levou ao resultado. Às vezes nós queremos a igreja, né? Quantas pessoas falam assim, pastor, a igreja primitiva que era igreja. A igreja primitiva é que levava Deus a sério. A igreja primitiva é que isso, aquilo, outro. Irmãos, quando eu leio, aliás, quando eu ouço alguém falando isso, você sabe o que passa na minha cabeça? Essa pessoa só leu uma parte da igreja primitiva. Ela não leu os problemas da igreja primitiva. E quando talvez ela leu os problemas da igreja primitiva, ela pode ficar desiludida. Porque a igreja primitiva, irmãos, ela tinha problemas, como toda igreja tem problemas. Mas a igreja primitiva também, ela andou em um nível de poder, de graça, de unção de Deus muito grande por um tempo, por um período. E aí nós vamos vendo na palavra do Senhor, no versículo 32, um princípio poderoso na igreja, na sua casa, na sua família, se você tem uma empresa. Quem aqui trabalha em uma empresa que ou na parede da empresa ou algum lugar da empresa está escrito visão e missão? Alguém aqui? Por que isso é importante? Visão e missão. Missão fala do quê? Missão fala do propósito da existência. E a visão é como alcançar a missão. E quando nós vemos aqui na palavra do Senhor, a Bíblia diz assim que da multidão dos que creram, multidão, alguém falou aí que multidão é 1000 pessoas. Da multidão dos que creram, um era o quê? O coração e a alma. Fala para o seu irmão aí, se nós concordarmos, nós somos fortes. Se nós discordarmos, nós enfraquecemos. Irmãos, uma igreja enfraquecida é uma igreja dividida. E você sabe o que significa a palavra divisão? Di vem do grego dois e visão, ou seja, duas visões. Em um ambiente onde há duas visões, o restante do povo não sabe quem seguir. Ou uma parte vai seguir um grupo ou um líder e a outra parte vai seguir outro grupo, outro líder. Então, por isso que no casamento, vamos pensar um pouco sobre casamento, marido e mulher, quando o homem ele não tem uma visão, a mulher passa a ter uma visão. E aí inverte um papel importante, que ao invés dele ser cabeça, ela passa a ser cabeça. E ele passa a ser um cabeção. Mas quando, irmãos, o homem tem uma visão e a mulher tem outra visão, nós também temos um problema. Porque em uma mesma casa tem duas visões. Aí o homem fala, menino, se você fizer isso, vai acontecer isso e isso. A mãe chega e diz, você pode ficar tranquilo, se você fizer não vai acontecer nada não. Ou seja, duas visões. E aí a criança é esperta. Quem aqui tem filho? Seu filho é esperto? Ele sabe quem recorrer no momento certo.
Ele sabe aquela hora que ele diz assim: agora não é hora de ir no pai, agora é hora de ir na mãe. A chance de eu receber um sim da mãe é muito maior do que do pai, então agora eu não vou correr no pai, eu vou correr na mãe. Ou senão, quando ele faz algo de errado, né, o Pedro vira e mexe, ele faz isso, a Leidiana briga com ele, corrigir ele, está dormindo, né? Aproveitar que ele está dormindo, né? Briga com ele, aí ele sai correndo assim, aí ele me abraça e aponta assim: o que foi, Pedro? Aí ele fala assim: é mamãe, é mamãe. Aí esses dias eu brinquei, falei assim: você quer que eu dou uma surra nela? Ele: uma surra nela. Falei: você que vai ser corrigido, né? Falei: não pode, a mamãe está certa, explica para ele. Aí ele fica assim: corre para quem? Aí ele corre para quem, irmãos? Alguém sabe? Ele corre para o Felipe, que é o irmão mais velho. Aí ele corre lá e abraça o Felipe assim, e fala assim: o pai e a mãe, o pai e a mãe. E eu só olho para o Felipe assim e falei: vamos ver o que você vai falar, porque dependendo do negócio, parte para o seu lado, né? Aí o Felipe fala assim: não, o pai e a mãe está certo. Aí ele fica assim, aí ele falou assim: meu Deus, parece que todo o povo aqui combinou, eu não tenho mais para onde correr, todo mundo parece que combinou a mesma coisa, eu não tenho espaço. Então a Bíblia diz, irmãos, era um coração e uma alma. A Bíblia ali vai dizer uma mente e um coração, né? Coração e mente, um só, unidade. Então, um dos princípios da força da igreja se chama unidade. Quando a liderança e os irmãos estão falando a mesma língua. Quando a liderança e os irmãos estão falando a mesma língua. Irmãos, quando isso acontece, coisas preciosas e poderosas passam a acontecer. Porque Deus não vai, irmãos, abençoar um ambiente dividido. Deus não vai abençoar um ambiente dividido. Pensa aí comigo, vamos pensar casamento de novo. Tem um dinheiro para entrar, aí de um lado está o marido orando e falando: Senhor, né? Se esse dinheiro entrar aí, eu vou trocar de carro. Aí do outro lado está a mulher orando: Senhor, se esse dinheiro entrar, vai dar de eu começar o meu negócio, a empresa. E aí chega o dinheiro. E o dinheiro só tem como fazer uma coisa. Irmãos, quando não há essa unidade, um dos lados vai se sair se sentindo como derrotado. Né? Se sentindo como derrotado. Então, na igreja também é a mesma coisa. Por isso que o princípio da unidade é importante. O princípio, irmãos, da unidade é tão importante que certa vez um grupo de pessoas, eles decidiram, se uniram. Pensa aqui comigo. Um grupo de pessoas se unem no mesmo propósito para fazer algo mal. Você acha que vai dar certo ou vai dar errado? Quem acha que vai dar errado? Levanta a mão assim. Se unem com o mesmo coração para fazer algo errado. Você acha que vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar certo, irmão. O princípio da unidade, ele é tão poderoso. Pastor, aonde que está na Bíblia? Depois você corre lá em Gênesis, abre a sua Bíblia e vai lá na história chamada Torre de Babel. Torre de Babel. O povo se uniu e disse assim: vamos construir uma torre que vai nos levar ao céu. E o povo começou a construir aquela torre. E até aquele momento todo mundo falava a mesma língua. E eles começaram a se unir e foram construindo. A Bíblia diz que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele olha lá de cima e diz: olha, o povo está unido. E agora ninguém mais consegue impedir eles de fazer o que eles quiserem. Eles se uniram para fazer o mal e eles estão falando a mesma língua. Deus fala isso, irmãos: agora ninguém mais impede esse povo de fazer o que eles quiserem. Ninguém, a não ser
Deus. Ninguém mais impede. Olha aí, vamos ler lá? Pastor, onde que está na Bíblia? Capítulo 11. Onze, 1. Olha aí na sua Bíblia. Já encontrou, irmão? Então coloca aí. Vamos ler até o versículo 9. Diz assim: o mundo todo havia apenas o quê? Uma língua. Eu fico pensando como ia ser bom, né? A gente ia poder ir para outro país, ia chegar lá. Agora a gente tem que aprender inglês, francês, espanhol, né, mandarim, tem que aprender um monte de língua para falar com outros povos. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles queriam que o nome de quem fosse famoso, irmãos? Nós queremos crescer para que o nome de quem seja exaltado? Eles queriam crescer para que o nome deles fosse exaltado. Pode passar. Aliás, aí mesmo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor desceu para ver. Pode passar. E disse o Senhor: eles são o quê? Eles são um só povo e falam a mesma língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus estava falando assim: esse povo está tão unido em propósito, eles falam a mesma língua, em breve nada irá impedir o que eles planejam fazer. Então disse o Senhor: eles são um povo, pode passar, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Deixa aí nesse versículo. Deus falou assim: eu já sei como vou fazer. Nós vamos descer, e eles falavam a mesma língua. Agora cada um vai falar uma língua diferente. Imagina, um começa a falar em português, outro começa a falar japonês, outro falou: o que você está falando? Até agora você falava uma língua, agora você já está falando uma língua que eu não entendo, né? E aí um falava tijolo, o outro não entendia tijolo. Então aí quando eles deixaram de falar a mesma língua, eles perderam aquela força em construir algo. Aqui nós já aprendemos algo precioso, irmãos. Quando eu e a minha esposa deixamos de falar a mesma língua, nós paramos de construir algo em Deus. Quando a liderança e a igreja param de falar a mesma língua, nós deixamos de construir algo em Deus. Então a importância de falar a mesma língua, né? Talvez alguém fale: pastor, é o segundo sábado que é dos casais, né? Já vou lembrar os irmãos aí. Quem estava aqui no sábado dos casais, a folhinha que você pegou lá, se você fez como eu, ainda não respondeu, ainda dá tempo de responder. Vai lá, responda a folhinha lá, porque nós precisamos dar uma olhada naquilo lá, né? Vamos voltar para a palavra aqui. Então o Senhor diz assim: vamos confundir a língua. Para quê? Para que eles não entendam mais uns aos outros. Eu faço uma pergunta para você. A direção é para a família mesmo, né?
você tem entendido o que a sua mulher está falando? Mulher, você tem entendido o que o seu marido está falando? O que nós falamos é importante, mas também é importante nós procurarmos saber se a pessoa está entendendo aquilo que nós estávamos falando. Não importa mais, antes se tinha uma preocupação de se aprender a comunicar, é importante, mas agora tem uma preocupação de se aprender a se conectar. A pergunta é, você se comunica? Sim. A segunda pergunta, você se conecta? Quando você se comunica, a pessoa se conecta àquilo que você está falando. Quando você fala, aquilo que você fala está sendo compreendido. Porque nem sempre, irmãos, que nós falamos, nós somos compreendidos. Não é verdade? Porque às vezes nós não sabemos nos expressar. E quando a gente não sabe nos expressar, nós não conseguimos ser compreendidos. A Leidiana sabe, eu sou uma pessoa assim, nesse sentido, bem metódica e bem metódica. Isso daqui se chama como, irmãos? Como que é o nome disso? Xícara. É? Alguém disse caneca. Aí, viu? Qual o marido aqui que acha que é xícara e a mulher que acha que é caneca? Então, isso daqui eu acho que é caneca, né? Mas se a Leidiana fala assim, ela está com isso daqui na mão e ela fala assim para mim, enche o meu copo de água. Eu olho assim, sabe o que eu procuro? Eu procuro o copo. E eu falo, onde está o seu copo? Aí depois, não, ela está falando a caneca, mas ela está chamando a caneca de copo. Então, Deus, Ele fez o quê? Que eles falassem uma língua diferente, para que eles não fossem compreendidos. Às vezes o inimigo tem feito isso, tanto no lar, na casa, na igreja, a gente falar línguas diferentes, para que nós não sejamos compreendidos, para que nós não alcançamos o propósito. Irmãos, quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo que muita coisa que é tirado, às vezes que você vê na questão empresarial, o fundamento está na Bíblia. Por que lá na empresa tem que ter uma visão ou uma missão? Porque senão daqui a pouco todo mundo quer fazer o quê? Do jeito dele. E aparece um monte de visões e aí não tem como alcançar o objetivo. Pode passar, irmão, o versículo. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém, até ali. Então aqui nós vemos o quê? Vamos voltar lá para o texto de Atos. Aqui nós vemos quando o povo se uniu em uma visão, em uma língua, para fazer o que era mal. E Deus falou assim, agora ninguém mais impede esse povo de fazer o que eles querem. Nós vamos ter que descer e confundir a linguagem, e eles não vão se entender, e eles vão parar de construir isso daí. E aí, irmãos, o diabo, como ele praticamente não cria nada, ele entendeu o princípio. Ele entendeu o princípio de trazer essa divisão. Lá o versículo 32 diz que havia um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E aí a Bíblia diz que como havia unidade, pode passar o versículo, irmãos. Como havia unidade, também havia o quê? Poder. Repita aí comigo, unidade gera poder. Então, irmãos, um casal poderoso é um casal
em unidade, que falam a mesma língua, que têm a mesma visão, que sonham os mesmos sonhos, que têm o mesmo propósito, eles vão se tornar um casal poderoso, uma família poderosa, assim como a igreja também. Eu não esqueço a ilustração do meu pastor, que até passou aqui quinta-feira, nosso primeiro pastor passou aqui na nossa cidade, quinta-feira, né? Tirou uma foto com um boné da escola agrícola de 98, boné que ele recebeu de um outro irmão, falou, aqui ó o boné, eu falei, pastor, eu não tenho nem camisa, eu não tenho mais esse boné, eu não tenho mais nada, agora me deu assim, uma vontade de ter guardado igual você guardou. E ele passou aqui, e ele estava dando aula no seminário lá, em Lacerda, esse final de semana, e ele contou uma história, irmãos. Eu lembro que eu era bem novo convertido, e ele falou assim que uma vez ilustraram a igreja como uma carruagem. Uma carruagem que estava fazendo um trajeto, e aí ela atolou no barro. E aí, quando essa carruagem atolou no barro, o que aconteceu? Diz que haviam 6 pessoas lá em cima. Aí 2 pessoas desceram da carruagem e foram na frente da carruagem e começaram a puxar a carruagem para frente. E aí 2 estavam lá em cima, 4 ficaram lá em cima, e mais 2 olharam assim e falaram assim, eles nunca vão conseguir tirar essa carruagem do lugar, porque eles não sabem como fazer, eles estão fazendo errado. E aí 2 descem, vão lá para trás da carruagem e começam a puxar a carruagem para trás, e os outros 2 estão puxando para frente, e aí só sobram 2 lá em cima, e os 2 lá de cima falam assim, como que eles são burros, eles não estão vendo que se 2 puxarem para frente e 2 puxarem para trás, eles não vão sair do lugar, como eles são burros, né? E ele contou essa história, e a aplicação dele foi que às vezes, né, como igreja, nós temos, digamos, aqueles que estão intencionalmente achando que está levando a igreja para frente, estão puxando a igreja para frente, outros que estão intencionalmente achando que para tirar a igreja do problema, precisa voltar a algumas origens, também são bem intencionados, e outros que estão lá em cima, que estão simplesmente dizendo assim, está todo mundo errado, né? Mas não estão fazendo nada, mas eles estão dizendo, está todo mundo errado. E ele ilustrou dessa maneira. Isso já demonstra o quê? A falta de unidade, a falta de unidade. Agora eu pergunto para os irmãos, se os 6 descessem, e juntos, conversando e dizendo assim, como nós podemos resolver esse problema? Com certeza eles resolveriam. E o versículo 32, ele nos leva a esse versículo 33, que quando havia unidade de mente, de propósito, o coração deles era um, a mente era um, o que acontecia? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Irmãos, esse princípio, ele é poderoso. Se a igreja decidir assim, olha, nós vamos jejuar durante 30 dias, a igreja decidiu unidade, coração, jejum durante 30 dias, quem é que crê que nós vamos ver coisas poderosas? Agora a pergunta, você está disposto a jejuar esses 30 dias? Você está disposto a entrar com a mente e coração nisso? Porque crer é uma coisa, pastor, eu creio, né? Eu acredito que pode acontecer, mas estamos juntos? Ah, eu tenho compromisso, tem isso, aquilo outro. Irmãos, todo mundo tem compromisso. Todo mundo tem o que fazer, né? Todo mundo tem os seus afazeres.
Mas nós precisamos estar o quê? Em unidade de coração e de mente. Nós queremos experimentar o versículo 33. Pastor, a igreja tem que ter poder, tem que ter unção, tem que ter glória, o louvor tem que ser ungido, a palavra tem que ser ungida, tem que ser isso, tem que ser aquilo, a gente tem que ver milagre, a gente tem que ver as coisas acontecerem. Amém, irmão, glória a Deus. Domingo que vem eu quero você 6 horas aqui orando, todo domingo, 1 hora antes do culto, vamos orar? Pastor, domingo não dá. E no outro domingo vai chegar um parente meu. E no outro domingo não sei, né, pastor? Só Deus sabe. Meu Deus, não é difícil, isso aí é difícil, aí não tem como. Nós queremos o resultado desse versículo, mas não queremos a unidade e o compromisso do versículo anterior, né? E às vezes isso também, eu estou falando de igreja, mas você aplica a sua casa também. E a Bíblia diz que grandiosa graça estava sobre todos eles. Sobre todos eles. Versículo 34. Pois não havia nenhum necessitado entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam-os, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu já falei aqui e falo outras vezes, irmãos, se alguém desta congregação, alguém desta família chegar lá no CRAS pedindo cesta básica, é uma vergonha para quem? É uma vergonha para nós, é um tapa na nossa cara, porque nós não estamos conseguindo cuidar nem dos nossos. Então, se você ficar sabendo, alguém desta família, alguém que faz parte dessa família, né? Alguém que é igreja, não estou falando alguém que visita esporadicamente, alguém parte dessa família, que se sente família, que se sente responsável, tiver em necessidade, nos avisa, porque nós vamos dar um jeito. Agora, irmãos, necessidade é necessidade. A pessoa está necessitada, você vai e supra a necessidade dela, para que ela tenha força para quê? Para trabalhar, para poder conquistar, para poder ela própria suprir as suas necessidades. O que nós não podemos também como igreja é, às vezes, estar suprindo, entre aspas, uma necessidade de alguém, e depois esse alguém que está cobrando de nós como igreja, que supra a necessidade dela, essa pessoa está pegando recursos próprios para fazer coisa que não é necessidade. Isso é o quê? Desonestidade. Isso é falta de caráter. Então nós como igreja temos que suprir necessidade, sim. Temos que abençoar os irmãos, mas nós como família, nós precisamos ser homens e mulheres de caráter honesto. Estou necessitando, a igreja está pronta para me abençoar, mas eu vou trabalhar, Deus vai me dar condição, e amanhã eu vou ter condição de comprar o meu pão, vou comprar o meu alimento, e vou comprar muito mais. Porque a mesma Bíblia, irmãos, que diz assim, que nós como igreja temos a responsabilidade de suprir os necessitados, a mesma Bíblia ela diz assim, que quem não trabalha tem que fazer o quê? O que a sua Bíblia diz, fala para quem não trabalha? Pastor, se ele está sem trabalho, é porque ele está necessitado, não é? Mas a Bíblia diz assim, irmãos, quem não trabalha, que não coma. Mas que Bíblia radical, né? Temos que atualizar a Bíblia. Quem não trabalha, que não coma. O que a Bíblia quer dizer isso, irmãos? Por que Paulo falou assim, quem não trabalha, que não coma? Porque tinha um grupo de irmãos folgados, que ficava saindo de casa em casa dos irmãos comendo, e não queria trabalhar. E alguém falava para ele, irmãos, tem um serviço ali, você quer trabalhar? Não vou trabalhar, Jesus está voltando. Para que eu vou acumular bens materiais? Jesus está voltando, né? Jesus está voltando e você está comendo na custa de quem está trabalhando, né?
Então, irmãos, nós precisamos também abençoar, e a igreja tem que suprir, mas nós também temos que ver, a palavra de Deus diz isso. Ou seja, se eu tenho, graças a Deus, na nossa cidade temos muita oportunidade, né? Mas se eu tenho condições de abençoar, né? Não sei quantos aqui já receberam uma bênção, uma oferta de alguém no momento que você estava precisando, e aí você tem saúde. Nós precisamos também, irmãos, às vezes ser gratos. Às vezes a pessoa, ela me abençoou, e eu pergunto: irmã, tal dia eu vou lá na sua casa, vou limpar o seu quintal. Irmão, você está querendo pagar a minha ajuda? Não estou querendo pagar, eu estou querendo ser grato, coração de gratidão. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Então, família é o quê? Tem que suprir necessidade. Família tem que suprir necessidade. Isso é igreja. Mas eu, como igreja, eu como a pessoa que está em necessidade, eu não posso aproveitar aquele momento e depois que ter o recurso e gastar com coisas supérfluas e não com aquilo que de fato é necessidade para a minha vida. Então a palavra de Deus, ela nos mostra isso também, que as pessoas, ela tinham essa disposição, e os apóstolos iam distribuindo conforme a necessidade de cada um, conforme a necessidade de cada um. E aí a Bíblia, ela fala sobre um homem chamado José. Tem gente que não gosta de apelido, né? Quem aqui não gosta de apelido? Depende do apelido, irmão. Se for um apelido bom, né? Se alguém falar, colocar um apelido em você, um apelido bom, né? Pastor, apelido bom é chamar ô lindão, né? Quem não gostaria, né? Ainda mais se é um feinho, né? Ô lindão, que bênção, né? Mas os apóstolos deram um apelido. O nome do homem era José. Aí eles viram que esse José, ele era muito encorajador na igreja. Tinha uma pessoa cabisbaixa ali, ele ia lá e dava uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E aí os apóstolos viram e, olha, aquele lá, você viu o José? Ele é um encorajador. E aí alguém disse assim: então vamos colocar o nome dele de Barnabé, né? Parece para nós, Barnabé, parece o que? O nome caipira. Quem é que acha que Barnabé é o nome caipira, né? Barnabé parece o nome da família Buscapé lá, né? É um nome meio caipira. Mas, irmãos, bar em grego é filho. Bar é filho. E Nabé é consolação. Então, Barnabé significa filho da consolação, aquele que encoraja, aquele que consola, aquele que dá ânimo. Então o José passou a ser conhecido como Barnabé, e o nome ficou tão forte que a partir desse momento, quando você lê, você não vai ver mais José, você vai ver Barnabé, o filho da consolação. E esse homem, irmãos, ele era uma pessoa assim, eu confesso, irmãos, a gente fala muito sobre o apóstolo Paulo, mas eu queria ter conhecido e convivido com Barnabé. Mas por quê, pastor? Porque Barnabé, irmãos, ele era alguém que tinha assim um coração assim de não desistir das pessoas. Barnabé foi o discipulador do apóstolo Paulo. Quando ninguém acreditava no apóstolo Paulo, Barnabé que acreditou. Barnabé, quando Paulo estava lá isolado numa cidade, esquecido, Barnabé saiu de Jerusalém e foi lá na cidade, foi atrás de Paulo e pegou Paulo e levou Paulo para Antioquia. E lá em Antioquia, Barnabé começou a discipular o apóstolo Paulo, e não era apóstolo Paulo ainda, começou a discipular Paulo, e Paulo foi aprendendo, e daqui a pouco Paulo foi crescendo, só que Paulo cresceu tanto que, o que aconteceu?
Barnabé começou a discipular Paulo aqui, foi discipulando, ele foi crescendo e o Paulo começou a ter mais, como é que eu falo? Ele começou a ter uma função de liderança maior do que o do Barnabé. Não que ele fosse maior, mas a função de liderança dele acabou sendo maior. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quem levou ele foi Barnabé. Barnabé que levou ele para a viagem missionária, que discipulou ele. E aí na segunda viagem, os dois brigaram. Ninguém prega sobre a briga de Barnabé e Paulo, né? Mas eles brigaram na segunda viagem. Por que eles brigaram? Porque na primeira viagem tinha um jovem chamado João Marcos. João Marcos animado, jovem animado. Quem aqui é jovem? Jovem animado, irmão, empolgado, né? Mas às vezes na primeira dificuldade ele desiste, né? Pastor, eu vou, e agora nós vamos, e conta comigo, e não sei o quê. Irmão, e aí, tá certo? Você não vai dar, porque isso, aquilo, aquela empolgação toda, né? Então, João Marcos, ele disse, eu vou na viagem missionária, e aquilo outro, e aí ele foi, aí chegou numa cidade lá, não sei o que aconteceu, ele falou assim, eu estou com vontade de voltar para a casa de mamãe, né? Mamãe. E aí, ele voltou atrás, não seguiu até o final da viagem, voltou para a casa de mamãe, né? Inclusive minha mãe está ali, irmãos, a minha mãe ali, veio no aniversário da Manu, né? Então voltou para a casa da mamãe, o João Marcos. E aí, quando eles foram, fizeram toda a primeira viagem, voltaram, ficaram em Antioquia ali um tempo, ministrando a igreja. Aí depois, Barnabé e Paulo dizem assim, nós precisamos fazer a segunda viagem para visitar as igrejas onde nós abrimos o trabalho. E nesse momento, quem que aparece? João Marcos. João Marcos aparece e fala assim, eu vou, né? Eu vou viajar com vocês. O que Paulo fala? Né? Numa linguagem de hoje, só sobre o meu cadáver. Não vai não. Você recuou a primeira, por que você quer ir a segunda? Não vai. E aí Barnabé, que não desistia de ninguém, disse assim, não, vamos levar o menino. E aí Paulo falou assim, não vai. Barnabé, vamos levar o menino. A Bíblia diz, irmãos, que houve uma briga tão grande entre os dois, que eles se separaram. Eles se separaram. Paulo falou assim, então faz assim, você quer levar o João Marcos? Leva, vai vocês dois sozinhos, eu vou pegar Silas, e nós dois sozinhos. Aqui nós nos separamos. E eles se separaram. Eles se separaram. E aí alguém falar assim, pastor, mas foi bom, né? 2 equipes. Irmãos, eu não creio nesse tipo de processo. Mas eu creio que todas as coisas Deus usa para o propósito dele. Mas eu não creio que esse seria o meio que Deus queria usar para levar esse propósito. Eles brigam. No final da vida do apóstolo Paulo, quem é que ele chama? Ele chama aquele que ele não queria que viajasse na segunda viagem. No final da vida dele, está lá perto de morrer, preso, lá na cadeia, né? Talvez, eu creio que ele já tinha reconciliado, já tinha pedido perdão para João Marcos, mas lá no final a Bíblia diz assim, Paulo manda João Marcos vir, porque João Marcos é muito útil para o ministério. Aí eu pergunto, mas quem é que não desistiu do João Marcos? Barnabé. Né? Barnabé que não desistiu. Né? E uma característica também, irmãos, para a gente encerrar na vida de Barnabé, da igreja, é que, pelos olhos naturais, nós desistimos das pessoas. Não é verdade? Pelos olhos naturais nós desistimos. Às vezes aquela pessoa que já esteve na igreja,
que já esteve na comunhão. Eu não vou expor ninguém, mas talvez aqui no nosso meio tenha alguém que já esteve na comunhão e que se afastou dos caminhos do Senhor, mas que o Senhor o trouxe para perto de novo, e Deus usou pessoas para que essa pessoa se aproximasse de novo. E Barnabé, ele era essa pessoa que não desistia. Então, além da unidade que gera o poder do Espírito Santo, além de nós compartilharmos daquilo que nós temos com os irmãos que têm necessidade, nós também temos que pegar esse princípio de não desistir das pessoas. Não desistir das pessoas. Continuar orando, continuar crendo, continuar falando. Porque Deus, o Espírito Santo, pode tocar na vida daquela pessoa quando nós nunca imaginamos. E pode ser, irmãos, que aquela pessoa que hoje eu falo assim, essa pessoa, acho que, pastor, né, bananeira que, como é que é a frase? Quem é que sabe? Bananeira que já deu cacho, que não dá cacho, eu sei que corta ela, né? Pastor, já não tem mais jeito aquela pessoa. Pode ser a pessoa que Deus vai usar para me abençoar lá na frente. É a pessoa que talvez nós vamos falar igual o Paulo. Manda trazer o fulano, porque o fulano é útil para nós. Às vezes a pessoa que a gente pode ser que desista dela hoje, é a pessoa que amanhã vai chegar, nos dar um abraço e vai orar pela gente. Eu vou encerrar contando uma história, sem contar o nome dos personagens. Tinha um irmão que eu conheço, que ele tinha uma resistência muito grande com um outro irmão, uma resistência muito grande, uma desavença muito grande. E aí esse irmão, ele morava na casa do pai dele, e aí um dia, tarde da noite lá, o pai dele sofreu um infarto, o pai dele. E tarde da noite, ele desesperado, o pai dele ali quase que morrendo. Esse irmão, ele sai da casa dele, irmãos, desesperado, ele não tinha carro, ele sai desesperado da casa dele. E ele, no coração dele, assim, eu vou parar o primeiro carro na rua e vou pedir para levar o meu pai para o hospital. E ele sai da casa dele correndo, e ele vai no meio da rua, e ele para na frente do carro e manda o carro parar. O carro para, na hora que ele olha para o motorista, quem que era? O irmão que ele mais tinha desavença na igreja. E agora ele tem que falar: irmão, pelo amor de Deus, pega o meu pai, coloca o meu pai no seu carro e leva o meu pai para o hospital. E foi isso que ele fez. E depois ele foi e pediu perdão para o irmão. Agora, irmão, eu não acredito em coincidência. Eu não acredito que aquele irmão apareceu ali por acaso, né? Eu não acredito, né? Deus tem as suas formas, às vezes, de agir e de nos levar à reconciliação. E Deus permitiu isso. E depois ele se reconciliou com esse irmão. Mas quando ele me contou essa história, eu fiquei assim chocado. Porque eu conheço os dois e de convivência. E aí eu falei: meu Deus do céu, que situação. Saiu desesperado de casa, parou 11 horas da noite, parou o primeiro carro. E era o irmão vindo de algum lugar e pegou o pai dele e levou o pai dele. Então nós, às vezes, alguém que nós desistimos ou temos uma certa resistência, pode ser essa pessoa que Deus vai usar para quebrantar o nosso coração lá na frente, e que nós não possamos desistir de ninguém em nome de Jesus. Amém?